Deus é maravilhoso e grandes graças Ele já está operando em nós nesta noite, preparada especialmente para você, para sua casa, para sua família. Faça o sinal da cruz na fronte de quem está do seu lado. Abençoe esta pessoa que está aí. Que o Espírito Santo, o dom de Deus, possa abrir a inteligência dela, para que ela possa captar e entender tudo aquilo que Deus deseja dizer a ela por meio desta pregação. Sobre cada um de nós, a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se sentar. Mais uma vez eu quero dizer boa noite. Boa noite a você que está aqui no nosso auditório, a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, a você que está no santuário Nossa Senhora de Guadalupe. É uma alegria poder partilhar a palavra com cada um de vocês. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, eu venho da Diocese de Bragança Paulista, de uma cidade chamada Franco da Rocha, lá de São Paulo. E com gratidão no coração, estou aqui para partilhar com vocês a palavra de Deus, neste cerco de Jericó, que já está sendo uma bênção, sim ou não? Quem está experimentando já o poder e o amor de Deus nesse cerco de Jericó, levante a mão para o Padre ver. Louvado seja Deus, que bênção. E nesta noite não será diferente. Nós estamos meditando neste cerco de Jericó, o tema sobre a união familiar. Quem aqui ama a sua família? Levante a mão e fala eu para o Padre ouvir. Que bênção. O Padre também. Às vezes as pessoas acham que o Padre nasceu de chocadeira, não é? Não, o Padre também tem uma família, também tem pai, também tem mãe, também tem irmãos. E o Padre mais do que ninguém sabe da necessidade que nós temos hoje de cuidarmos, de lutarmos e de protegermos as nossas famílias. Não é verdade? Se nós olhamos para a situação da nossa família, nós percebemos que muitos são os desafios que hoje tentam roubar das nossas casas, tentam roubar das nossas famílias a graça de Deus. E tem uma razão para isso. E a razão para isso está aqui na palavra de Deus. Por isso eu quero convidar, quem trouxe a Bíblia aí? Deixa o Padre ver. Quem trouxe a palavra de Deus? Levante sua palavra. Que beleza, que maravilha. É a nossa espada, é a nossa arma principal. Quem não trouxe, escute, porque aqui na Sagrada Escritura está para nós as respostas que iluminam a nossa vida e que dão ao nosso coração a esperança para enfrentarmos tudo aquilo que nos desafia. Abra a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 e seguintes. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e seguintes. Amém ou misericórdia? Ah, se a gente fosse bom na Bíblia como é no WhatsApp, né? Rapidinho a gente encontraria, não é? Eu vou pedir para que você fique de pé, porque nós vamos proclamar a santa palavra de Deus, para que nós possamos colher dela tudo aquilo que ela tem a nos ensinar nessa noite. Vocês sabem, quem aqui já comprou alguma coisa na loja? Levante a mão, Padre V, deixa eu ver. Que beleza, que bom, né? O pessoal de Curitiba não é mão de vaca não, né? Louvado seja Deus. E quando a gente compra um aparelho, algum objeto, geralmente com esse objeto vem um manual de instrução. E a gente sabe, né, que o manual de instrução contém tudo aquilo que nós precisamos saber para que aquele aparelho funcione bem, não é verdade?
mas nem sempre a gente lê o manual, não é? A gente só procura o manual quando o aparelho dá problema, pifa. Assim também Deus deixou um manual para cada um de nós. O manual de instruções da nossa vida, a santa palavra de Deus. E muitas das vezes a gente também só procura a palavra de Deus quando este aparelhinho aqui dá problema, é ou não é verdade? Pois bem, pois que a partir desse cerco de Jericó, você possa amar ainda mais a palavra de Deus e possa sempre, sempre, sempre buscar nela as respostas, porque Deus deixou tudo escrito para nós. Nós não precisamos de livro de autoajuda, porque nós já recebemos a ajuda que vem do alto, e a ajuda que vem do alto está aqui, é só tomar e ler. O Evangelho de Mateus capítulo 7 diz assim, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não resistiu, desmoronou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua palavra, aplauda a palavra de Deus aí. Pode se sentar agora e abrir os ouvidos físicos e espirituais, porque nesta passagem bíblica, Jesus responde para nós o porquê as nossas famílias estão passando por tantas tribulações e o porquê nós olhamos no cenário nacional, se assim podemos dizer, e percebemos que a grande crise está instaurada dentro das nossas próprias casas. E o porquê disso? Exatamente porque nem todas as famílias entenderam que nós não devemos ter outro fundamento para a nossa casa e para a nossa família que não seja Jesus. Como nós acabamos de ouvir, a casa que estava edificada, fundamentada sobre a rocha, ela caiu? Vieram as chuvas, vieram as tempestades, vieram os boletos, as enfermidades, mas ela não. Por quê? Porque tinha um fundamento firme, sólido. Assim também é conosco, assim também é com a nossa casa, assim também é com a nossa família. Muitas das vezes, nós estamos entregando a nossa família de bandeja para o nosso adversário, porque estamos edificando a nossa casa sobre alicerces, sobre os quais ela não vai suportar ficar. Quantas e quantas vezes nós percebemos as dificuldades vindo, roubando de nós a paz, roubando de nós a esperança. Mas nesse cerco de Jericó, Jesus deseja nos devolver esta certeza. Ainda que possa parecer que as paredes estão balançando,
que o teto possa ter já bagunçado por conta das tribulações, das dificuldades, nós sabemos que a nossa casa não vai desmoronar, porque a nossa casa está alicerçada sobre a rocha que é... não acreditei. A nossa casa está alicerçada sobre a rocha que é... Jesus. Olha para quem está do seu lado e diz: a sua casa não vai cair. Ela não vai desmoronar, porque você escolheu edificá-la sobre um alicerce físico, forte, sobre a rocha que é Jesus. Agora olha para ele e pergunte: as coisas parecem que estão complicadas lá? Diga. Tem problema lá? Tem conta para pagar lá? Oh Deus, obrigado. Pensei que só em São Paulo tinha gente endividada. Mas diga para ele: quanto mais difícil for a situação que te aconteça, quanto mais difícil for a sua provação, maior será a tua vitória. Diga para ele, diga para ela: quanto maior for a sua provação, quanto maior for a sua luta, maior será a tua vitória. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. As nossas famílias estão sendo todos os dias, todos os instantes ameaçadas. Só que nós precisamos entender nesta noite, que bom que nós rezamos a armadura do cristão, porque os primeiros versículos da armadura do cristão já nos mostra contra quem nós estamos lutando. E infelizmente, famílias estão sendo desestruturadas, casamentos estão terminando, relacionamentos de anos estão chegando ao fim, porque nós perdemos o referencial, nós não sabemos mais quem é o nosso inimigo, e nós começamos a lutar entre nós mesmos, lutarmos contra pessoas. Você começa a lutar contra o seu marido, o marido começa a lutar contra a esposa, os dois começam a lutar contra os filhos. Olha para quem está do seu lado e diz: o seu inimigo não mora com você. O seu inimigo não é de carne e osso. Cutuca quem está do seu lado: tem carne aí? Tem osso? Tem uns que tem mais, né? Uns que tem mais carne, uns que tem mais osso. A palavra de Deus nos diz que não é contra homens de carne e sangue, não, que nós lutamos. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados e... Então olha de novo para essa ternura de Deus que está perto de você e diga para ela: se o seu inimigo tiver carne e osso, ele não é inimigo, ele é seu irmão, imagem e semelhança de Deus. Diga para ele: o nosso inimigo não tem carne e osso, o nosso inimigo que está nos ares, que tenta destruir as nossas famílias, é espiritual. Agora olha para o padre. Está entendendo por que as famílias estão se destruindo? Porque nós estamos achando que nós lutamos contra pessoas. Você não luta contra pessoas. Quando seu esposo chega meio português, italiano e alemão em casa, que tomou 2 dedos, e você briga com ele, você discute com ele, não é contra ele que você tem que lutar. Quando seu filho, sua filha, age com rebeldia,
ou talvez faz algo que te entristece, não é contra ele, não é contra ela que você tem que lutar. Você e eu devemos lutar contra um inimigo, que é nosso inimigo desde o início da Sagrada Escritura, desde lá do Gênesis. Tenta roubar e destruir, matar e ceifar o povo de Deus. O nosso inimigo tem nome. Ele não é o seu esposo, não é a sua esposa, não são as pessoas que convivem com você, não é aquele chefe que te faz perder os cabelos. E não vamos falar de cabelo hoje, não é? Vou fazer outra metáfora. Não é aquele que pega no seu pé. O seu inimigo é espiritual, portanto, para vencê-lo, você precisa usar as armas espirituais. Não dá para vencê-lo só com boa vontade, porque de boa vontade é preciso identificar contra quem se luta e usar as armas corretas, para que a vitória do Senhor venha para as nossas casas. Enquanto nós estivermos lutando entre nós, Ele vai estar realizando a vontade dEle. E as nossas famílias nunca vão ser unidas, porque nós vamos estar lutando contra quem nós deveríamos amar. E aquele que é o nosso verdadeiro adversário, vai continuar fazendo as suas sandices no nosso meio e desunindo, porque essa é a missão dele. Então, mais uma vez, olha para essa ternura de Deus que está do seu lado e diga: para vencer o nosso inimigo, é preciso, primeiramente, identificá-lo, depois elaborar uma estratégia e usar as armas corretas. Então nós já sabemos que o nosso inimigo não é de carne e osso, que ele não mora conosco. Nós sabemos que o nosso inimigo tem nome, ele é o diabo, ele é Satanás, como queiram chamar. É contra ele que nós lutamos, porque é ele que faz o seu marido beber, é ele que faz o seu filho usar droga, é ele que faz a sua filha te responder. É por detrás dele que está todas as ações que têm desunido as famílias. Se estamos celebrando um cerco de Jericó, buscando a união das famílias, nós precisamos entender que estamos lutando contra forças espirituais. Por isso precisamos nos unir em oração, termos São Miguel Arcanjo ao nosso lado, usarmos a espada da palavra de Deus, usarmos os dons do Espírito Santo, para que consigamos vencê-lo, porque só vamos vencer o nosso adversário espiritual usando as armas corretas. E repete com o padre assim: não dá para vencer o pai da mentira, vivendo na mentira. Muitas das vezes esta é a principal brecha aonde o demônio tem entrado para destruir as nossas casas e destruir as nossas famílias. Para nós a verdade não é relativa, para nós a verdade não é negociável, ela não é uma ideia filosófica, não é uma ideia teológica. Para nós a verdade tem nome, para nós a verdade é uma pessoa. Para nós a verdade, o caminho e a vida só é um. Quem é, meus filhos? Jesus. Portanto, se você quiser que a sua casa tenha vida, que a sua casa ande no verdadeiro caminho e que a sua casa viva as bênçãos de verdade, é preciso hoje, nesta noite, se decidir a edificar a nossa casa sobre um fundamento que não há de perecer, o fundamento que é Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz: vamos pedir ao Senhor que Ele cure a nossa cegueira espiritual, para que nós consigamos enxergar contra quem estamos lutando. E para que tenhamos discernimento para usarmos as armas corretas na luta contra o mal.